Bom dia, pessoal. Hoje, nossa aula de matemática fundamental, vamos falar um pouco de cálculo de expressões numéricas. Então, uma expressão numérica, pessoal, ela é composta de alguns elementos que deverão ser observados atentamente antes do início de sua resolução. Normalmente, expressão numérica, os alunos veem na sétima, oitava série do ensino fundamental. Então, é algo que provavelmente muitos de vocês já viram. As expressões numéricas podem ser definidas através de um conjunto de operações fundamentais, né? Que operações que são essas? A radiciação, que é nada mais do que a resolução de uma raiz, a potenciação, que é a resolução de uma potência, a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Então, as expressões numéricas elas são compostas por alguns elementos. E quais são esses elementos? São os números, né? Obviamente. Alguns símbolos das operações, como, por exemplo, uma raiz, um número elevado a uma determinada potência, multiplicação, o símbolo de divisão, de soma, de subtração. Nós também vamos ver em algumas expressões numéricas os parênteses, colchetes e chaves. No entanto, os parênteses, os colchetes e as chaves não necessariamente vão estar presentes em toda a expressão numérica. Para a gente resolver uma expressão numérica, então a gente deve realizar essas operações seguindo uma determinada regra, determinada ordem. A gente não pode resolver uma expressão de qualquer forma. E quais são essas regras? Nós temos uma prioridade entre parênteses, colchetes e chaves. Primeiro, a gente deve resolver tudo que está entre os parênteses. Depois, resolver tudo que está entre os colchetes. E, por fim, resolver tudo que está entre chaves. Então, nós temos uma prioridade entre os parênteses, colchetes e chaves. Primeiro, resolvemos o que está dentro do parênteses, depois, colchetes e, por último, as chaves. E também temos uma prioridade entre as operações. Primeiro, a gente deve resolver a radiciação e a potenciação, para em seguida resolver a multiplicação e a divisão, e por fim a adição e a subtração. E dentro de cada grau de prioridade, a gente sempre vai resolver aquilo que vem primeiro. Então, por exemplo, se numa expressão eu tenho uma divisão e uma multiplicação, eu vou resolver o que está mais à esquerda. Se numa expressão numérica eu tiver uma raiz e uma potência, eu vou resolver aquela que está mais à esquerda, ou seja, aquela que vem primeiro. Então, considerações sobre os sinais de adição e subtração. Quando o sinal de adição anteceder um parênteses, colchetes ou chaves, a gente deve eliminar o parênteses, o colchete e as chaves na ordem da sua resolução e reescrever os números internos com os sinais originais. Quando nós temos um sinal de subtração antes de um parênteses, de um colchete ou de uma chave, nós devemos eliminar o parênteses, o colchete ou as chaves na ordem da sua resolução, sempre reescrevendo os números inteiros com seus sinais invertidos, tá? Então, isso aqui é muito importante. O sinal de subtração antes, né, antecedendo um parênteses, um colchete ou uma chave, ele sempre vai alterar o sinal que está dentro desses parênteses, colchetes ou chaves. Tá? Depois de alguns slides, nós vamos ver alguns exemplos, vai ficar mais fácil de entender isso. Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Nós vamos resolver cada um deles, para a gente tirar as nossas dúvidas. Então, o primeiro exemplo aqui, o exemplo A. 5 mais 6 dividido por 3 menos 1. Aqui, como a gente não tem nenhum parênteses, nenhuma chave, nenhum colchete, a gente vai resolver sempre dando prioridade, primeiro, para a raiz e para a potência, então não tem nenhuma. A segunda prioridade, divisão e soma, divisão e multiplicação, então nós temos uma aqui. E, por final, a soma e a subtração. Como é que nós vamos resolver, então, esse primeiro exemplo? Então, nós temos aqui 5 mais 6 dividido por 3 menos 1. Nós temos que primeiro pegar o quê? A divisão. Então, vamos dividir 6 por 3. Esse resultado, 6 dividido por 3, é igual a 2. Reescrevendo a expressão, nós vamos ter 5 mais 2, que é o resultado de 6 dividido por 3, menos 1. Aqui, como o mais, ou a soma, e o sinal de menos, subtração, tem a mesma prioridade, a gente vai resolver sempre da esquerda para a direita.
Então, 5 mais 2 igual a 7. 7 menos 1 igual a 6. Temos aqui o nosso resultado final. A nossa segunda expressão é 40 menos, parênteses, 2 menos 4, fecha parênteses, vezes 3. Então, aqui nós temos o parênteses, temos que primeiro resolver o que está dentro do parênteses. Então, vamos lá. 40 menos 2 menos 4 vezes 3, como nós temos uma subtração dentro de um parênteses, primeiro vamos resolver esse parênteses. 2 menos 4 é menos 2, tá? Atentem a isso. 2 menos 4 é menos 2. Reescrevendo a expressão, nós vamos ficar com 40 menos 2 vezes 3. De novo aqui, pessoal, vamos resolver o parênteses, tá? Se eu tenho sinal de subtração antecedendo o parênteses, o sinal interno do parênteses, ele é alterado. Ou seja, menos com menos vai dar mais, tá? Esse é o famoso menos com menos dá mais. Então, aqui nós vamos alterar esse sinal para mais. Ficando 40 mais 2 vezes 3. Nós temos aqui uma precedência da multiplicação em relação à soma, né? Nós vamos resolver primeiro, então, a multiplicação. Então, 2 vezes 3 igual a 6. 40 mais 6 igual a 46. Temos aqui o resultado final da nossa expressão numérica. Nosso terceiro exemplo, letra C. 3 mais 100 dividido por 50 vezes raiz de 64. Aqui nós não temos nenhum parênteses, nenhum colchete, nenhuma chaves. No entanto, temos uma raiz, né? Uma radiciação. Então, primeiro, vamos resolver aqui a nossa raiz. Resolvendo a nossa raiz, nós temos que a raiz de 64, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, a gente escreveu o 8 aqui embaixo. Reescrevendo toda a expressão, nós vamos ter 3 mais 100 dividido por 50 vezes 8. Nós temos que aqui nessa expressão agora uma divisão que tem precedência à soma e temos uma multiplicação que tem a mesma importância da divisão. Então, lembrando, quando nós temos a mesma precedência, que é aqui no caso divisão e multiplicação, sempre vamos resolver a mais à esquerda. Então, mais à esquerda nesse caso é a divisão. 100 dividido por 50, 2. Reescrevendo a expressão, 3 mais 2 vezes 8. Aqui, novamente, nós temos uma multiplicação que tem uma precedência maior em relação à adição, né? Ao sinal de soma. Resolvendo a multiplicação, 2 vezes 8 igual a 16. 16 mais 3 igual a 19. O nosso exemplo aqui, a letra D, nós temos um parênteses, dentro desse parênteses, raiz de 81 mais 3, dividido por uma raiz quadrada, e dentro dessa raiz nós temos uma potência, que é 3 elevado a 0 mais 15. No primeiro momento, isso parece bem difícil de ser resolvido, tá? Mas nós vamos ver que é bem tranquilo, é bem fácil. Como é que a gente resolve? Primeiro, pessoal, vamos resolver tudo que tem dentro de parênteses. Então, aqui nós temos um parênteses e vamos resolver o que está aqui dentro. Para eu somar uma raiz com um número aqui inteiro, eu preciso primeiro resolver a raiz. Então, a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Okay? Reescrevendo a expressão, nós vamos ter 9 mais 3 entre parênteses, dividido por uma raiz de 3 elevado a 0 mais 15. Resolvendo de novo o que está dentro do parênteses, 9 mais 3 igual a 12. Reescrevendo a expressão, 12 dividido por uma raiz quadrada, e dentro dessa raiz nós temos 3 elevado a 0 mais 15. Agora a gente tem que resolver a raiz, mas primeiro a gente tem que fazer essa soma interna, e para isso a gente tem que primeiro resolver a potência. Resolvendo a potência, 3 elevado a 0. Lembrando aí uma grande dica, todo número elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Então nós vamos ter aqui dentro da raiz 1 mais 15. Resolvendo essa soma, 1 mais 15, nós vamos ter 16. E a nossa expressão vai ficar 12 dividido por raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é igual a 4, né? Como é que eu sei? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por fim, nós vamos ter 12 dividido por 4, que é igual a 3. E temos aqui nosso resultado final da nossa expressão, que é igual a 3. A segunda expressão numérica, vamos voltar aqui para nossos exemplos, é a letra E, que é uma expressão até um pouco grande, né? Nós temos 10 menos chaves, 3 vezes, abre colchetes, 12 dividido por parênteses, raiz de 4 mais raiz de 4, fecha parênteses, mais 2 elevado a 1, fecha chaves. É um negócio aqui grandão, né? Bem aterrorizante assim no primeiro olhar, tá? Mas vai ser bem fácil também de resolver.
Sempre lembrando, a gente resolve primeiro o que tem dentro dos parênteses, colchetes e depois chaves. E a prioridade entre os sinais é potência e raiz, multiplicação e divisão, soma e subtração. Então, primeiro vamos resolver o que está dentro dos parênteses, que é uma soma entre duas raízes. Para eu resolver essa soma, primeiro eu resolvo as duas raízes quadradas. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, e raiz quadrada de 4 também é igual a 2, né? Obviamente. Então, nós vamos ter aqui um parênteses, que é uma soma de 2 mais 2. 2 mais 2, todo mundo sabe que é igual a 4. Então, reescrevendo essa parte interna da expressão, nós vamos ter, entre colchetes, 12 dividido por uma soma de 2 mais 2, que é igual a 4, que é isso que está aqui nessa linha de baixo. A nossa expressão agora ficou como? 10 menos chaves, 3 multiplicando colchetes, mais 2 elevado a 1, fecha chaves. Nós temos que resolver agora, primeiro, o quê? O colchetes, que tem prioridade em relação às chaves. Resolvendo colchetes, 12 dividido por 4, uma divisão simples, igual a 3. Então, tudo isso aqui vai ficar igual a 3. Reescrevendo a parte interna das chaves, nós vamos ter 3 vezes 3, mais 2 elevado a 1. Resolvendo a potência, né, 2 elevado a 1 é bem fácil, é igual a 2. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 igual a 2. A nossa expressão agora já está bem menor, e ela é 10 menos chaves, 3 vezes 3 mais 2. De novo, resolvendo as chaves, o que está dentro das chaves, primeiro a multiplicação. 3 vezes 3 igual a 9, mais 2. 9 mais 2 dentro das chaves, a gente resolve, vai ser igual a 11. 10 menos 11 igual a menos 1. Então, a nossa resposta final ficou igual a menos 1. O nosso exemplo da letra F, nós temos a raiz quadrada de 100 dividido por 5 entre parênteses elevado a 3, mais 2 elevado a 3. Então, essa aqui também é uma expressão que parece ser difícil, mas ela é bem simples de ser resolvida. Lembrando, sempre resolvo primeiro parênteses, colchetes, depois chaves. Aqui a gente só tem parênteses, então vamos resolver o parênteses. 100 dividido por 50 igual a 2. Então, a nossa operação interna aos parênteses tem como resultado 2. E 2 elevado a 3 é igual a 8. E aqui nós temos um outro 2 elevado a 3, que também é igual a 8. Então, dentro da nossa raiz, nós vamos ter ao final uma soma de 8 mais 8. 8 mais 8 é igual a 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. E, por fim, a nossa última expressão, nós temos aqui colchetes, 100 mais uma raiz que tem parênteses, uma soma deles parênteses, multiplicado por um outro parênteses, com uma soma interna 3 mais 4, e tudo isso está elevado a zero, tá? Não esqueçam que todos esses colchetes, toda essa expressão aqui está elevado a zero. Então, resolvendo aqui, pessoal, ó, nesse caso, a gente sabe que qualquer coisa, qualquer número, né, que for elevado a zero, nós vamos ter que o resultado é igual a 1. Então, se a gente tiver certeza que tudo que está dentro aqui do colchetes vai ser um resultado diferente de zero, tá? Não pode ser zero, porque zero elevado a zero é uma inconsistência. Então, se eu tiver certeza que tudo aqui dentro vai ser diferente de zero, qualquer número diferente de zero elevado a zero, a gente tem certeza que é igual a 1. Como é que eu tenho certeza que aqui vai ser um número diferente de zero? Porque eu tenho 100 mais uma raiz de uma soma com números positivos, que vai ser um número positivo, multiplicado aqui por uma outra soma, que também vai ser um número positivo. Então, 100 mais a soma de qualquer número positivo vezes, ou multiplicado por qualquer número positivo, eu tenho certeza que eu vou ter como resolução, ou como resposta dessa expressão aqui interna aos parênteses, aos colchetes, um número diferente de zero. Por isso, então, que tudo isso aqui elevado a zero vai ser igual a 1, tá? Não precisa, na verdade, nem resolver, ok? Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que tenham entendido aí. Tem mais alguns exercícios para serem feitos na nossa aula, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição.